Paz do Senhor, quero deixar para a nossa meditação Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 6, onde nos diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para lá para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então nós vamos olhar aqui, ver 6 coisas que fazem parte do encontro com Deus. Aqui foi um momento do encontro de Moisés com Deus, e nós vamos ver aqui que, em primeiro lugar, Deus nos prepara para termos um encontro com Ele. No versículo 1 a gente vê: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então Moisés, ele havia matado um egípcio lá no Egito, onde aquele egípcio ele espancava um hebreu, e Moisés, para defender o hebreu, ele mata aquele egípcio e ele precisa fugir. E ele foge, e lá, ele vai para Midian, e em Midian ele fica na casa do sacerdote Jetro, onde ele casa com a filha de Jetro e passa a tomar conta do rebanho de Jetro. E certo dia, tomando conta desse rebanho, ele vai para o lado ocidental, para o monte de Deus, e ali ele tem um encontro com Deus. Então, foi preciso ele passar por todas aquelas situações, tomar aquele rumo, né, ir para a casa de Jetro, tomar conta daquele rebanho e, consequentemente, ir para o monte de Deus naquele determinado dia e ali ter um encontro com Deus. Então, Deus nos prepara para o encontro com Ele. Em segundo lugar, o encontro com Deus é algo sobrenatural. Está no versículo 2, onde nos diz: Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então aquela sarça estava coberta por aquela chama de fogo, e ela não era destruída, ela não virava cinza. Então, algo sobrenatural. O encontro com Deus é algo sobrenatural, é algo marcante na vida do ser humano. E só sabe que experiência maravilhosa é esta quem já teve um encontro com Deus. Mas, em terceiro lugar, quem tem um encontro com Deus passa a ser atraído à presença de Deus, passa a ser atraído a conhecer a Deus. Versículo 3 diz: Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então, quem tem um encontro com Deus fica maravilhado com Deus e quer estar mais perto de Deus e busca conhecer mais de Deus. Mas, em quarto lugar, a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, a nossa vida passa a ser controlada por Deus também. Versículo 4 e 5 diz assim: Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, Deus, ele dá as ordens. Ele diz: Tira, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés. Então, a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é controlada por Deus. Nós perdemos o domínio sobre nós. É Deus quem manda na nossa vida. É Deus quem dá as ordens. É Deus quem
dá as diretrizes e nós devemos a Ele obediência e submissão e devemos fazer o que Ele nos manda. E em quinto lugar, Deus se revela para aquele que tem um encontro com Ele. Versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Deus se revela para Moisés. Deus se dá a conhecer para aquele que tem um encontro com Ele. Né? E em sexto lugar, né, nós passamos a temer a Deus quando nós temos um encontro com Ele. A última parte do versículo 6. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, Moisés, ele temeu, ele reconheceu que não era digno de olhar para Deus. Então, nós passamos a temer ao Senhor. Pode ser que muitas pessoas, antes de ter um encontro com Deus, tenham até brincado com Deus, falado piadas, incluindo o nome de Deus, mas a partir do momento que temos um encontro com Ele, nós passamos a temer, nos colocamos em nosso devido lugar, né? Reconhecemos que nós somos pecadores, pequeninos, a humildade passa a habitar em nosso coração, nós passamos a ter respeito e a ter reverência pelo Senhor, nós passamos a ter uma vida, uma postura diferente diante de Deus, nós passamos a temer ao Senhor depois que temos um encontro com Ele. E que a cada dia a nossa vida demonstre que nós somos pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Amém?